Então, bem, irmãos e amigos visitantes, né? Sejam bem-vindos. Então, vamos dar o início aqui da pregação da palavra de Deus. Vamos continuar falando a parábola do Senhor, de Jesus. Jesus, ele sempre usava por parábolas. Ele usava usando coisas materiais, tirando daquele, no sentido materiais, do campo, que o povo conhece, né? E ilustrava explicando as coisas espirituais, como a lei da semeadura. Semeia a semente e vai nascer da semente um fruto. E aqui nós chegamos aqui no 31, do capítulo 13, versículo 31, a parábola do grão de mostarda. Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Todos acharam? Então vamos ler. Então ele usa aqui, vamos ler. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele, o semeou no seu campo. Então note bem, ele fala: o reino do céu é semelhante, é parecido, né, que um grão de mostarda. O grão de mostarda, a semente, ela é pequena. Então aqui é a terceira parábola. Nós começamos no versículo 13, né, no capítulo 13, nós estamos na terceira. E quando fala é semelhante a um grão de mostarda, ele está referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a semente. A palavra de Deus, ela é pequena. Não é muita. A palavra de Deus. Se você falar assim, ó, Jesus te ama, com poucas palavras. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Poucas palavras. Mas o efeito é grande. O efeito é grande. Que você crê em Jesus, vai morar no reino dos céus. Depois que partimos deste mundo. Então, com poucas palavras. Jesus diz: quem crê nele tem a vida eterna. Poucas palavras. Então aqui, e que um homem pegando dele, quer dizer, quem é esse homem? Cristo. O semeou no seu campo. O campo aqui é o mundo, é no mundo semeou. E também no coração. No coração do homem. Então sai no campo, ele usa a figura do campo. A terra é no campo. E também, aí você vai semear a palavra de Deus, é na terra, é no chão? É nas pessoas. No mundo, quer dizer, a pessoa, no coração. Quando a palavra entra no coração, se ela entrar no coração, ela vai germinar. Ela germinando, ela nasce, ela vai crescer. Se note bem, quando a palavra de Deus ela entra no coração do homem, do indivíduo, que ele recebe a palavra de Deus, ele vai mudar o comportamento dele, a atitude dele. Ele vai mudar, ela faz uma transformação. Porque a palavra de Deus entrando, a palavra é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo. Ele entrando, ele faz uma transformação grande na pessoa. No caráter, no modo de agir, no modo de crer. Aí Deus vai implantar nele outra natureza que ele não tinha antes.
a natureza divina. Aí é que está, essa que é a semente, a natureza divina, a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Então nós temos essa natureza habitando conosco. Nós temos na natureza velha e a natureza divina que estão juntas, no mesmo ser humano. Cada ser humano, quando a gente não crer em Cristo, que é só apenas um religioso, a religião, ela não implanta no coração de alguém nenhum a natureza divina. Ele fica sempre na natureza dele. Ele pode mudar um pouco o caráter, tudo aquilo é provisório, até ela não vai longe. Depois ela volta para trás. Fica um elástico. Estica e encolhe, estica e encolhe. Uma hora ele está num temperamento, outra hora, na hora ele está servindo a Deus, está rezando, orando, pedindo, louvando, e no mesmo tempo também, daqui a pouco ele está no mundo. Então, por isso. Então, aí no versículo 32 ele diz: o qual, na verdade, falando dessa semente, da palavra de Deus, e a semente do grão de mostarda, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, se tornou a maior das hortaliças, ou das plantas, e se fez uma árvore que vem as aves do céu e fazem ninhos em seus ramos. Olha bem, a figura que ele vai usando aqui sobre essa semente. Então, aqui ele está tratando-se do início do Evangelho de Jesus Cristo, quando ele entra na vida de alguém. Um dia ele entrou na minha vida, que foi mais ou menos 1994, mais ou menos por aí. Agora, ela vinha, muito antes, mas ela batia, sabe no quê? Ela batia em algo que ela voltava para trás. Ela estava batendo num coração de aço. Eu me protegia com a velha natureza como um colete de aço, prova de bala. Não entrava o evangelho lá dentro. Não só eu, falo de mim, cada irmão passou por isso. Outros já não. Na primeira vez que ele ouve um evangelho bem explicado, o Espírito Santo toca no coração dele, ele rende. Mas tem outros que é duro, eu fui um deles. Foi difícil para acreditar da maneira que é tão simples o evangelho, tão simples, que eu não conseguia acreditar que uma pessoa, um indivíduo nesta vida, ele poderia ter certeza da vida eterna. Nunca havia falar isso. Olha, a pessoa que crê em Jesus, ele é salvo. Então isso não era muita coisa para mim, eu não poderia acreditar nisso. Então quer dizer que aí vai ouvindo o evangelho de Cristo. E vem até agora, ele está sendo pregado. Aí então, quando ele fala que tornou-se maior das plantas, das hortaliças, quer dizer que o cristianismo veio da semente. O cristianismo verdadeiro, que se torna filhos de Deus, nascido de novo, ele veio da semente de Deus. Jesus, ele estava nos céus antes de vir a este mundo. Ele se encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem e veio habitar junto aqui na terra com a humanidade. Então, aqui nós vemos
que ele veio habitar aqui na terra. E a semente é jogada na terra, no sentido figurado, e no coração do homem, que é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é semeada, ela é plantada. Ela tem que semear, ela tem que vir para trás, ela encontra terra fértil. O coração tem que estar preparado, fértil. Entra dentro do coração e depois vai nascer. Aí ele fala assim, que a palavra de Deus, ela é regada. Depois ela precisa ser regada. Vamos explicar de outro jeito. Tem que ser aguada, molhada. Regar o quê? Aí vai com a própria doutrina de Jesus. A própria palavra de Deus, ela vem nos alimentando, né? Vai ouvindo. Então, aí se fez uma árvore, pronto. Nesse caso aqui, sentido da parábola figurada, aí o cristão, ele cresceu, ele se formou uma árvore. Ele formou uma árvore grande, cresceu na vida espiritual, e daí ele vai dar frutos, porque todas as árvores dão frutos. Uns dão frutos bons e outros frutos maus. Então a árvore boa, ela produz bons frutos. Então, aí depois ele fala aqui, ó, porque mostra aqui que quando a pessoa se converte em uma árvore, ela é inormal. Pronto, aí vem as aves dos céus. Isso está lá em Salmo 104, também diz, me parece verso 12. E no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 12, também fala que vem as aves do céu. Aí, o sentido aqui da palavra de Deus quer dizer que todas as árvores do céu, quer dizer que a árvore, ela cresce um arbusto bem grande, de mostarda, com uma semente pequena, que se converte numa árvore grande. E todas as classes de aves que vêm, né, todas as classes, estão representando todas as classes de doutrina. Depois que ela cresce, aí precisa ter cuidado, que vai vir de toda quanto é aves, posar, querer fazer ninho nessa árvore. É as doutrinas, tem muitas classes de doutrinas que não são verdadeiras, que não são de Cristo, de Deus. Aí vem e fazem ninho em seus ramos. Assim é em conduta, é em doutrina, tem da falsa, que se chama cristianismo, que se revela aqui. Um cristianismo, mas falta de salvação. Tem muitos cristãos no cristianismo, nos chamados cristianismo evangélicos, mas religiosos, as igrejas, mas sem aquela certeza de salvação, salvação eterna. Salvação em Cristo Jesus. A salvação, ela é somente em Cristo Jesus. Na obra expiatória de Cristo. Não é as nossas obras, não é obras da igreja, não é o que nós fazemos. Tudo que nós fazemos para conseguir a salvação, lá em Isaías diz que é como trapo da imundície. Se nós for que com nossos esforços eu vou ver se eu ganho, Deus me dá um lugar nos céus, por eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer algo. Aí então, você não vai nunca lá no céu. Sabe, porque tem alguém que já fez em nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar, no lugar de todo mundo. Então não necessita ninguém querer fazer algo para ir para os céus, para ganhar os céus,
para morar nos céus, para não ir ser condenado na geena, no fogo lá onde nunca se apaga, que é o inferno, o lago de fogo que existe. Então, Jesus, ele já preparou o lugar para não ir lá, para ir nos céus. Então não precisa nós preparar. O que nós precisamos fazer, que nós fizemos, aquele que ainda não fez, é aceitar, crer nesse sacrifício com todo o coração e alma. Entregar assim, jogar nos braços de Cristo, aceitando ele, falou: olha, eu sou miserável, tem que reconhecer, tem que ser humilde. Eu não mereço nem viver, eu não mereço receber, morar aqui nesse planeta Terra, debaixo desse sol. Não mereço viver, não merecemos chuva, nada. Então a pessoa fala: não merece. É tudo por misericórdia e a graça de Deus. Nós, homens, ainda não merecemos nada, por mais bom que a gente seja, porque tem uns pior. Tem pessoas que são muito trabalhadores, andam de caráter, dá prazer de viver ao lado dessa pessoa, de trabalhar com ele, tem uma conversa sadia, anda nos seus compromissos com as pessoas, com o patrão, com seus negócios, anda direitinho, não deve nada para ninguém, não prejudica ninguém, não faz mal. Olha, vamos dizer assim, é um espetáculo, uma pessoa exemplar, que a sociedade precisa de pessoas desse tipo, para viver, que não dá prejuízo para ninguém, tudo. Mas para ir para o céu, isso não vale nada. Isso é o dever do homem. O homem deve aprender isso desde do berço, né? De ser uma pessoa honesta, não ser uma pessoa beberrão. Eu vou pender para este lado, do lado do mundo das drogas. É o que acontece, é o que o Satanás gosta. Agora, para ir para os céus, aí é outro assunto. Ele pode ser o maior miserável, pode ser o maior adúltero, criminoso e de toda espécie, não ter quantidade de condenação na ficha dele, né? Pode ter uma ficha que vai embora de longe de crime. Esse crime ele paga aqui, na autoridade. Mas se ele aceitar Jesus, limpa tudo, os irmãos. Os irmãos sabem disso. Então, esse crime, essa ficha que o indivíduo tem, que graças a Deus nós aqui nunca tivemos uma ficha dessa, nem queremos, nunca procuramos por esse caminho, porque aquela pessoa que procura por esse caminho do mundo, pode saber que ele vai cair nisso. Então, estou falando assim para poder entender que para ir para o céu pode ser, para não ir para o céu, quiser ir para o céu, não precisa ser, se ele for bom e confiando, ele não vai. E se ele for ruim, pior ainda, a condenação dele o fogo é mais quente lá. Porque assim como nos céus há galardões para cada cristão que for mais fiel aqui na terra, e falando dos cristãos, servir mais a Deus, trabalhar para Deus, não ser um mordomo infiel, ser fiel a Deus. Ele vai ter a coroa dele, lá nos céus. E se ele for um cristão que não é assim, é igual aqueles outros, um cristão que não serve tanto a Deus, mas ele vai para o céu de mãos vazias, não vai ter recompensa. Mas só o céu já, olha, muito melhor, não tem como explicar. Só que é bom a pessoa, ele ter interesse, cobiça de lá em cima, cobiça lá, para ter recompensa, a graça de Deus não me investiu, a graça de Deus não foi em vão, ele me salvou, não foi em vão, eu trabalhei para ele. Só que nós trabalhamos, nós não devemos orgulhar, eu trabalhei. Nem sempre tem que dizer que eu preciso melhorar mais, eu preciso fazer mais, eu não estou fazendo nada, é ele que julga. Agora, é que a pessoa que não fazer nada, a graça Deus investiu em vão,
Mas o céu é pelo sangue de Cristo, não é por merecimento. Então aí as pessoas vai para os céus, porque aceitou Jesus Cristo. Então aqui nós vemos. Agora o 33, a parábola da levedura. Outra parábola lhe disse, é a quarta parábola aqui. O reino dos céus sempre ele aponta para o reino dos céus. Jesus ensinando os discípulos. E naquele tempo, os irmãos, quando o mundo naquele tempo não tinha tecnologia que nem hoje, muitas coisas tem que explicar bem para eles, né? Para o povo. Outra parábola lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Olha, Jesus trabalhou com isso? Acredito que não. Mas Jesus era Deus, ele conhecia tudo. Vocês pensam o quê? Jesus naquele tempo, ele já sabia da tecnologia que até hoje, a que vai vir ainda. Jesus já é Jesus, ele é o criador do universo, ele é o dono. Mas só que ele se limitou daquela glória que ele tinha lá nos céus. Quando antes de ele se encarnar, ele ficou homem, ele não abriu mão, ele não deixou de ser divino, ele continuou sendo Deus, mas Deus homem, não pecou de forma nenhuma, teve a mesma natureza do homem. Olha, foi tentado, mas não pecou, o diabo tentou, ele teve cansaço, tudo. Mas Jesus não falou nada que enganasse alguém. Então aqui nós vemos aqui que o fermento, ele engana, é uma mentira. Se põe num litro de farinha, uma coisa de farinha, não é que vai aumentar a farinha, ela vai inchar. O fermento serve para inflamar, inchar. Então ele cresce, digamos. Então, nas escrituras, como um símbolo do mal, o fermento. Por isso que temos que vigiar para o fermento não entrar na igreja de Cristo. Não devemos o fermento entrar nas nossas vidas, porque ele é o mal. O fermento, ele vem, ele entra bem pouquinho, a coisinha de nada nas nossas vidas. Se a gente deixar abrir para entrar, aí pronto, aí cresce o orgulho, a arrogância, vem de tudo, vem aquela carreta de dentro, carrega nas pessoas. Por quê? Então as escrituras também aqui, quando fala da mulher que tomou essa porção de fermento, que escondeu em 3 medidas de farinha. Então a Bíblia também ela apresenta com frequência para a mulher também como Eva e Adão. Lá no jardim do Éden, o que Satanás, ele começou e o fermentinho, ele falou, vou jogar um fermento aí, só para ver o que dá. Ele sabia já. Bom, futuro não, mas ele falou, ó, estou na boa aí, ó. Ele sabia, Deus falou, ó, tranquilo, pode comer de todas as frutas, vocês estão em liberdade, tem livre. Olha, vocês vejam só como é que é o diabo. Onde ele sabe a fraqueza da humanidade. Então, ó, tem um jardim, vocês podem usufruir de tudo que tem ali nesse aí, ó. Mas só que tem uma árvore lá no meio, lá, naquela vocês não vão mexer nela, mãe. Não vão. Lá ficou proibido, Flora. Mas só que Deus proibiu, mas deixou uma coisa, o livre-arbítrio. Deus deixou o homem livre, deixou Adão e Eva livres, só explicou para eles. E Satanás, ele veio bem de mansinho. Se ele fosse em Adão, ele já sabia que Adão, o homem de Adão não ia. Então eu vou na Eva, vou dar uma iludida nela. Começou com uma conversa, primeiro na conversa, como é que foi que Deus falou, como é que é isso, como é que é aquilo. Aí ele falou, não é isso não. Sabe por que é que Deus não quer que vocês comem isso aí? Porque se você, aí já prestou a curiosidade dela, da mulher, da Eva.
Então, sabe por que Deus não quer que vocês comam isso daí? Porque se vocês comerem isso aí, vocês sabem o que isso aí, vocês vão ficar igual ele. Vocês vão conhecer tudo. Ah, pronto. Vão ficar, dizer, pronto. Aí, pá, aceitou, então tudo bem. Foi lá, pegou a fruta, comeu e deu para Adão comer. Agora até não sabia se insistiu bastante e tal. A responsabilidade estava em Adão. Quando ela comeu, continuou normal. Adão acho que pensou bem, poxa, normal, ela comeu, gostou. Não viu nada. Ah, então dá, então vamos comer também. Quando ele comeu, pronto. Aí ele acordou do sono, parece que o sono estava dormindo. Primeira coisa que ele viu, que ele estava nu. Estamos nus, pelado. Poxa, sentiram vergonha. Como é que antes não sentia vergonha? Viu só? Você não sente vergonha. A pessoa vê se está no lugar, você está tranquilo, você não está com medo, você está tranquilo. Se você mexer em algo e pegar, você já vai ficar preocupado. Você pega uma coisa, meio furta algo no supermercado, numa loja, qualquer lugar que você acha. Você já fica preocupado. Por quê? Você já pegou. Eu ia saindo ontem do mercadinho, tinha uns 50 centavos, uma moedinha. Daí eu peguei, mas eu fiquei preocupado com aquilo, mas ele está ali dentro, como é que perdeu? Aí eu vinha vindo aí, tinha duas conversando aí, eu vi que ia sair, eu falei, escuta, vocês não perderam nada, não saíram porque eu fiquei preocupado, pega, porque se não é seu, você achou na rua, tudo bem, você achou que está lá andando longe assim, pega, né? Mas eu já vi que as duas saíram. Você perdeu, quanto? A moeda de 50 centavos, vem aí, porque eu encontrei elas saindo. Falei, não sei, eu saí com um monte de moeda na mão, não vou carregar a moeda, eu ia ter roubado, falei, então é sua, então aqui, peguei para ela, ainda agradeço, que Deus abençoe. Aí pronto, aí é assim, aí você fica, é assim o caso de Adão, ficou com vergonha. O que ele fez? Aí vamos fazer uns aventais, vamos fazer roupa para nós, ficar tudo pelado, nu aqui. Aí pegar tudo folha de figueiras, fala na Bíblia, fizeram aventais. Os irmãos todos sabem que eu já contei várias vezes isso, mas por causa de vocês aqui, não sei se conhecem bem a história. Aí fez aventais, ficaram tudo contente. Opa, agora não tem vergonha mais de Deus. Deus não aceitou. Não é do jeito que vocês querem. Você já errou, já falhou. Sabe o que tem que fazer? Pode fazer uma caçar e pegar um animal, que está tudo cheio de animal lá. Pega aí um animal aí, ó, degola ele, mata ele e vai tirar a pele dele. Vocês vão fazer aventais para vocês. É coisa de pele de animais. Sabe o que significa isso? Derramar sangue. Então vocês vão uma vítima aí, vai ser sacrificada, que não tem nada de ver com o pecado de vocês. Você imagina só os animais tudo passando, tudo contente, já entrou na faca lá, no facão lá, morreu. Deus. Então ali nesse momento que começou o plano da salvação que vem até hoje. Salvação primeiro é pelas obras, que os homens tanto acreditam isso, desde quando nascemos, quando vemos no mundo, e o sangue, que esse cordeiro, que esse animal, estava simbolizando, mostrando que um dia o Filho de Deus eu vou enviar o Filho do tempo certo, para morrer numa cruz, vão sacrificar ele, vão matá-lo, ele vai morrer pela humanidade, vai derramar o sangue dele na cruz. Então vem hoje isso, salvação pelas obras e salvação pela graça, pelo sangue de Cristo. Então o pregador ou o pastor, a igreja que estiver ensinando assim, pode ficar satisfeitos, porque a igreja de Cristo está ensinando a salvação inteirinha pela graça. É inteira, é a graça de Deus, não é do homem, é de Deus para com o homem, não é do homem para com Deus. Então é isso daqui. E escondeu-as em 3 medidas de farinha. Quer dizer que a comida é a palavra de Deus, até que tudo ficou levedado. Mas, por quê? Veio o joio no trigo, que é o trigo. Mais um engano do que verdade no mundo. No mundo há mais engano, mais mentira do que verdade, em todos os sentidos. Em todas as coisas que você vai fazer, vai mexer, a mentira vem, não está no meio. Se não abrir no olho, está nas coisas materiais, nas vidas, nas conversas, nas confianças, na fidelidade, nas famílias, nos casais.
tem o engano, tem a mentira e tem a verdade. Em todo lugar, e vem. Amém? O diabo trabalha de todo jeito. E a verdade, e na salvação, e na parte espiritual, também existe a mentira, existe a verdade. Existe o caminho de Deus e o caminho do homem, o caminho do mundo. Então, versículo 34. Agora, o uso de parábolas por Jesus. Tudo isso falou Jesus por parábolas. 34. E sem parábolas, nada lhe falava. Meu avô, sabe como meu avô falava parábolas? Ele não lia o acento. Parabola. Desde aquele tempo, tinha aí 12 anos, 11 anos, 13 anos, parava na área com ele lá, saía do café, descia, beber, almoçar lá na área, beber água no poço, lá, ele falava tringal, não sei se é linguagem espanhol, que é coberto no poço, né? Então, aí nós conversávamos com ele na rede, ele começava a falar das coisas de Deus, de Jesus, então ele contava isso, parabola. Então, aqui, tudo isso falou Jesus por parábolas para as multidões. Sem parábolas, nada lhe falava. Multidões aqui relaciona-se somente com este segmento de seus ensinos. Então ele continuou falando com a multidão, seguindo os seus ensinos. Jesus não parou. Jesus, aos 33 anos, mais ou menos, que ele viveu aqui na terra, desde criança, de menino, Jesus já ia pregando a palavra, né? Então, e ele falava, ele falava e sempre ele avisava, que sempre tinha um pouco de fermento, sempre tinha. 35, não da parte de Jesus, da parte do inimigo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Asaf, que é lá no Salmo lá, 72 e 2, se alguém quiser ler lá, pode ler. Em 1 Coríntios, capítulo 5, 6, também fala, que disse, abrirei em parábolas minha boca, acho que é lá em Salmo que fala isso, publicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Vamos ver lá Salmos. Aquela hora eu falei 104, não me lembro o versículo, que é o versículo 12, né? Que fala assim, ó, junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre as folhagens. Eu não vim, mas eu falei aquela hora, vocês já lembram, não sei que versículo eu estava, aqui no versículo 32, que eu falei 104, versículo 12, aí, ó. Abri agora e caiu nele aqui, ó. Então, junto delas, as aves nas folhas, né? Elas cantando nas folhagens. Agora, alguém achou o 38, 78? Quanto que eu falei? 78, 2. Abrirei a minha boca. Alguém leu? Achou, pode ler. Não, então eu vou ler. Então ele fala aqui, ó. Abrirei a minha boca em parábolas, falarei coisas escondidas desde os tempos antigos. Então foi escrito por Asaf o trato de Deus com o seu povo Israel. E ele fala aqui no versículo 1, escutai, pois, povo meu, a minha lei, inclinai os vossos ouvidos para as palavras da minha boca. Como que você vai inclinar se não escuta? Então ele fala aqui, escutai, povo meu, falando com o povo dele. Deus tem zelo com o povo dele. O povo dele está afastando muito, não está ouvindo mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Nós, povo de Deus, nós precisamos urgentemente estar ouvindo a palavra de Deus, servindo a Deus. Nós somos um grupo que tomou uma decisão um dia de seguir esse Jesus. Nós somos umas pessoas, se tornamos irmãos que antes não eram irmãos, era irmão em Adão e Eva, na velha natureza.
Então nós fizemos essa decisão, essa profissão de fé, cada um no seu tempo, e deveremos e continuar unidos neste local até quando Deus permitir. Nós não devemos abrir mão por coisa deste mundo, coisa corriqueira. Basta as coisas que nós temos que fazer no mundo. Tem que trabalhar. Não quer dizer que você não vai divertir, não vai ter a diversão da carne. Mas há tempo para tudo, há hora para tudo. Aí ele disse aqui, então Jesus, porque ele cumpriu toda a lei, e a fé nele, e o que ele fez por nós na cruz, que os crentes, como diz lá em Romanos, se tornam, aceitando, morto para o pecado. Aí ele fala, abrirei a minha boca, ele fala para escutar, ó, abrirei a minha boca em parábolas. Falareis coisas escondidas desde os tempos antigos, que está sendo registrado, nós estamos lá em Mateus, registrado aqui em Mateus 13:35. Então ele fala, abrirei em parábolas a minha boca, estou aqui em Mateus novamente, publicarei coisas escondidas desde a criação do mundo, desde estar preparado, escondido para nós. E nós cada vez vamos descobrindo mais as coisas. Então refere-se às verdades que nunca se revelaram antes, estão sendo reveladas agora, mas já são reveladas, não obstante em sombra, que antigamente no Antigo Testamento era revelado em sombras, em figuras, para os profetas. Imagina só, nós estamos hoje, nós olhamos Cristo que já veio, agora nós olhamos para o futuro que nós temos nas mãos, a Bíblia escrita, olhando agora para a segunda vinda de Cristo. Eles olhavam antes a primeira vinda de Cristo, estava muito longe. Eles faziam como bebezinhos, faziam tudo aquele sacrifício, todas aquelas coisas, simbolizando que Cristo ia morrer na cruz e derramar o seu sangue. Então, como, por exemplo, os gentios serão incluídos. Então, fomos incluídos no plano de Deus. Antes eram os judeus. Então, os irmãos, vamos ler o 36 aqui para parar. Então, aqui ó, a parábola do trigo e o joio explicada. Agora para frente vai ser explicado. Vou dar um início, outro dia nós continuamos. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos, disseram-lhe, nos declare a parábola do joio do campo. Se note bem, Jesus nunca ficava sozinho. Olha bem. Ele fala, tendo despedido a multidão, tchau, vocês estão embora, já ficaram satisfeitos, matou a fome dele, multiplicou pães e tal, foi muita coisa. Então ele ensinava sempre pelas ribeiras do mar, sempre no mar. E logo então ele entra na casa de Pedro. Jesus era chegado de Pedro, né? Ou Pedro procurava sempre. Então ele falando, nos declare a parábola do joio e do trigo. Aí uma audiência privada, porque ele estava na casa, né, de Pedro, né? Então, no outro dia, nós continuamos esses ensinos que Jesus deixou para nós e que possamos estar à noite aqui novamente, irmãos. Pedimos a Deus para vir, agradecemos muito a Deus. Somos muito gratos a Deus para a vida nossa, para a nossa vida. Devemos sempre agradecer a Deus. Mais agradecer do que pedir. Pedir é bom pedir, mas não esquece de agradecer o pedir. Amém? Amém. Que tenha um bom dia. Aqui nós vamos cantar.